Se você pudesse sentar com os maiores especialistas em finanças do mundo, gente que literalmente ganhou o prêmio Nobel estudando isso, e perguntar: como eu devo investir o meu dinheiro? O que você acha que eles responderiam? Um fundo exclusivo? Algoritmos sofisticados? Ações secretas? A resposta vai te surpreender, porque é muito mais simples que você imagina. Existe um livro que reuniu 10 dos maiores nomes da história das finanças, 6 deles ganhadores de Nobel, e investigou, na visão desses especialistas, o que seria uma carteira de investimentos perfeita. Esse livro se chama Em Busca do Portfólio Perfeito, e hoje eu vou te contar as 3 principais lições que eu tirei dele e um passo a passo prático para você implementar a partir de hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Se você quer aprender sobre finanças de forma fácil, se inscreve no canal e fica até o final desse vídeo. Antes de entrar nas lições, deixa eu te contar rapidamente o que esse livro faz. Os autores pegaram 10 grandes especialistas, então pessoas que criaram ou que ajudaram a consolidar o campo de finanças, e foram investigar a história pessoal de cada um deles. Desde a infância, como se interessaram por economia, quais foram as suas principais descobertas, até chegar na pergunta central: como você investe o seu próprio dinheiro? Na lista tem Harry Markowitz, William Sharpe, John Bogle, Eugene Fama, Jeremy Siegel e outros grandes especialistas. E o mais interessante, apesar de eles terem trajetórias totalmente diferentes, a maioria concorda em pontos fundamentais sobre como investir. São essas concordâncias que eu vou te mostrar agora. A primeira lição vem de Harry Markowitz, um dos principais responsáveis por transformar finanças em uma matéria acadêmica separada da economia. Markowitz foi quem provou matematicamente algo que provavelmente você já ouviu por aí: não coloca todos os ovos na mesma cesta. Parece óbvio hoje, eu sei, mas antes dele isso era só um ditado popular mesmo, sem ciência nenhuma por trás. Ele demonstrou que uma diversificação inteligente, que considera como cada investimento se comporta em relação aos outros, consegue reduzir o risco sem fazer cair o seu retorno. Traduzindo, se você faz uma boa combinação de investimentos, você consegue diminuir a chance de perder dinheiro sem ganhar menos. Essa descoberta rendeu a Harry Markowitz um prêmio Nobel. Sim, ele ganhou um Nobel por provar matematicamente que não é inteligente colocar todo o seu dinheiro num lugar só. O próprio Markowitz dizia que implementava na carteira dele uma combinação de classes de ativos, especificamente renda fixa e renda variável, utilizando para isso ETFs de ações e títulos individuais de renda fixa. Simples assim. Um dos pais das finanças modernas investia com ETFs de renda variável e renda fixa. Se você não sabe o que é essa sigla, é fácil. ETFs são fundos, só que negociados na bolsa de valores, como se fossem ações. Mas a gente vai falar mais desse instrumento na próxima lição. Como fazer então uma diversificação inteligente na prática? A regra básica é sempre combinar mais de uma classe de ativo. Então, renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro, e renda variável, como ETFs de ações, e opcionalmente ativos alternativos, como ouro, prata, criptoativos, imóveis ou até mesmo investimentos privados. Mas por que misturar essas classes funciona? Porque elas não se comportam da mesma forma ao mesmo tempo. Quando a bolsa cai, geralmente a renda fixa se mantém estável ou até sobe. Quando a inflação dispara, ativos reais como imóveis e ouro tendem a se proteger melhor. Isso se chama correlação. Quando dois ativos têm correlação baixa ou negativa, significa que eles não andam juntos. Um pode estar caindo enquanto o outro sobe, ou pelo menos não cai tanto. Eu vou te mostrar como isso importa na prática. Eu montei 2 carteiras simples com desempenho de 2014 a 2025 para ilustrar isso. Uma carteira é composta somente pelo Ibovespa e dentro dele tem dezenas das ações mais negociadas do Brasil. Você encontra isso, por exemplo, no ETF BOVA11, ou seja, 100% ETFs de ações, 100% renda variável, e a outra carteira mais diversificada é composta de 50% Ibovespa, 30% Tesouro IPCA+, e 20% CDI. Em outras palavras, 50% renda variável e 50% renda fixa. Vamos ver na tela como cada uma se comportou? A primeira carteira, composta somente pelas ações do Ibovespa, teve um retorno acumulado no período de 220%. Quando a gente olha o desempenho da carteira mais diversificada, vocês vão notar que, na realidade,
o retorno acumulado não é tão diferente assim. Arredondando, 240%, marginalmente superior. Mas não é por isso que essa carteira diversificada é melhor. Quando a gente olha o risco dessa carteira, aqui traduzido pela volatilidade, ou seja, quanto essa linha aqui varia para cima e para baixo, a gente observa o seguinte: a volatilidade da carteira composta somente por Ibovespa no ano é de cerca de 15%. Mas quando a gente olha a volatilidade de uma carteira diversificada, que rendeu até um pouco mais, a volatilidade cai quase pela metade, para 7,82%. Dá para ver isso visualmente no gráfico. Observem que esse gráfico aqui é muito mais suave do que esse gráfico do Ibovespa. Então você precisa pensar em como os ativos se comportam juntos, não só enquanto cada um rende sozinho, individualmente. Segunda lição, e talvez a mais importante: a maioria dos especialistas do livro concorda com uma coisa: a maior parte dos seus investimentos deveria estar em investimentos passivos. Não sabe o que é isso? Deixa que eu vou te explicar com um exemplo. Existem basicamente duas formas de investir, por exemplo, em ações. Na primeira, ou você ou alguém que você paga tenta escolher as melhores ações. É o famoso stock picking, ou em bom português, escolher ações a dedo, com uma gestão mais ativa. Ou você pode investir em fundos que simplesmente compram uma cesta com várias ações que acompanham um índice de mercado. Um índice é um conjunto de ações que representa algum mercado. O SP 500, por exemplo, é um índice que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e frequentemente é usado como sinônimo do desempenho do mercado americano. Quando você investe em um fundo que replica o índice SP 500, você está investindo no desempenho dessas 500 empresas de uma vez só. E a conclusão da maioria dos especialistas do livro é clara: a gestão passiva historicamente supera a gestão ativa. Deixa eu mostrar o que cada um deles diz. Começando por William Sharpe, outro ganhador de Nobel, que diz o seguinte: uma minoria vai vencer o desempenho de fundos de índice. Embora seja muito tentador procurar aqueles que ganharam no passado, muitos desses ganhadores só tiveram sorte. Ele foi quem popularizou um experimento bem simples. Ele dividia seus alunos para jogar cara ou coroa e depois de várias rodadas, alguns alunos tinham um desempenho melhor que outros, puramente por sorte, é claro. O ponto dele é que, estatisticamente, isso é bem parecido com o que acontece com as pessoas que tentam escolher as melhores ações ao longo dos anos. Algumas vão ter resultados melhores que as outras, mas boa parte disso não é habilidade, é simplesmente sorte. E o Jim Fama, também ganhador de Nobel, vai na mesma linha. Há diversas evidências de que mesmo os profissionais não demonstram ter nenhuma habilidade na hora de selecionar ações ou fazer previsões sobre o mercado. A maioria das pessoas que caracterizamos como qualificadas, com base nos retornos alcançados, provavelmente tiveram apenas sorte. Outro especialista investigado no livro, Charles Ellis, traz uma conta bem interessante. Ele demonstra que para um profissional que escolhe ações, conseguir simplesmente empatar com o fundo passivo, especialmente considerando os custos, ele precisaria performar cerca de 22% acima desse fundo passivo. E a maioria, claro, não consegue. Por isso ele conclui: uma vez que a maioria dos gestores de investimento não vai vencer o mercado, os investidores devem considerar investir em fundos passivos. Outro Nobel, Robert Merton, tem um caso ainda mais interessante porque ele foi um cara que literalmente teorizou sobre a precificação de opções, um gênio das finanças, mas ele mesmo investia de forma muito simples em fundos passivos. O seu portfólio pessoal era composto por ETFs passivos, contendo ações do mundo inteiro, e títulos de renda fixa. Jeremy Siegel, autor do famoso livro Investindo em Ações no Longo Prazo, diz que o seu próprio portfólio perfeito é composto por 50% de ETFs passivos com ações do mundo inteiro e o restante em renda fixa, com uma pequena parcela em estratégias mais complexas, como fatores, que vai ser tema de outros vídeos. Por fim, John Bogle. Se você não conhece John Bogle, sugiro que conheça agora. Ele foi o grande responsável por popularizar os fundos passivos no mundo. Ele escreveu um livro chamado O Investidor de Bom Senso, que sinceramente mudou a forma como eu enxergo investimentos. Se você quer um livro para entender mais sobre o tema de investimentos passivos, essa é uma ótima escolha. E o que Bogle dizia sobre o portfólio perfeito? Abre aspas. O segredo para investir é que não existe segredo. A estratégia de investimento ideal é equilibrar o portfólio com um fundo passivo de ações e um fundo passivo de renda fixa.
links. Percebe o padrão aqui? Praticamente todos os gênios de finanças abordados no livro concordam com a mesma coisa. A maior parte do seu dinheiro deveria estar investida em fundos passivos. E isso é apoiado por diversos estudos acadêmicos. Um famoso levantamento é o SPIVA, que é calculado a cada 6 meses e fica disponível gratuitamente no site. Eles avaliam a performance de fundos mais ativos em relação aos seus índices de referência, que são facilmente replicados por fundos passivos. Na absoluta maioria das vezes, o investimento passivo vence. O link para isso está na descrição. Exemplos de investimentos passivos na Bolsa Brasileira: World 11, que investe no mundo inteiro; GPUS 11, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos; Bova 11, que replica o índice Ibovespa, e assim vai. Lembrando que isso não é recomendação de investimento. A B3, nossa bolsa, reúne a lista completa de ETFs passivos que são negociados aqui no Brasil. O link para isso também está na descrição. Isso não significa que escolher ações individuais seja proibido ou que não funcione para ninguém. Algumas pessoas gostam dessa função de estudar empresas, acompanhar balanços, acompanhar resultados e montar uma carteira com dezenas de ações, e tudo bem, desde que você saiba o que está fazendo, entenda os riscos disso e tenha tempo para gastar nessa atividade. O ponto dos especialistas é que isso não deveria ser a base da sua carteira. Se você quer ter uma parcela menor nessas estratégias mais ativas, pode fazer, mas com a consciência de que, estatisticamente, a maioria das pessoas vai ter mais trabalho do que resultado fazendo isso. A terceira e última lição é um ponto óbvio que precisa ser dito. O portfólio perfeito depende de você. Não existe uma única carteira ideal, universal. O que funciona para mim pode não funcionar para você, e o que funciona para você hoje pode ser completamente diferente do que vai funcionar para você mesmo daqui a 10, 20 anos. Markowitz resume assim: tudo depende da nossa idade, dos nossos objetivos, tolerância ao risco, e mesmo assim teríamos espaços para modificações. Então aquele teste de perfil que você faz no banco ou na corretora, conservador, moderado ou arrojado, é só na realidade uma peça do quebra-cabeça. Ele vai medir a sua tolerância geral ao risco, mas não considera os seus objetivos, o seu momento de vida, quanto você já tem investido e quanto pretende ter no final das contas. Por isso, não tenta copiar a carteira de ninguém, nem do influenciador, nem do amigo ou do primo que entende de investimentos. Cada pessoa tem uma situação única. O portfólio perfeito é aquele que você consegue manter no longo prazo, especialmente nos momentos mais difíceis. É aquele portfólio que te permite dormir tranquilo, que faz com que todos os meses você sinta conforto e segurança na estratégia que você está adotando para investir cada vez mais dinheiro. É o portfólio que está alinhado com os seus objetivos. E agora que você entendeu as 3 principais lições: diversificação inteligente, gestão passiva e personalização, como é que isso vira uma carteira de verdade? Vou simplificar aqui em 3 passos. Primeiro de tudo é definir o seu perfil. Antes de escolher qualquer investimento, responda 2 perguntas. Daqui a quantos anos você vai precisar desse dinheiro? E se a sua carteira cair 30%, você aguenta segurar ou você vai vender em pânico? Se você precisar do dinheiro em menos de 10 anos, não cabe renda variável. Então, esquece ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior. E se você não tem estômago para risco, para ver algo variando 20%, 30%, também não cabe renda variável. Passo 2. Você vai dividir o seu dinheiro em 3 porquinhos: emergência, consumo e liberdade financeira. E preferencialmente em contas diferentes, corretoras diferentes. Para a reserva de emergência, calcula em torno de quanto custa 6 meses do seu custo de vida e investe em algo que não tenha variação de preço, como Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária, que rende próximo a 100% do CDI. O dinheiro da reserva de emergência é o dinheiro que não pode variar, tem que ter a maior segurança do mundo e precisa poder ser usado a qualquer momento, porque é um dinheiro que você pode precisar amanhã. Para metas de consumo, que costumam ter curto, médio prazo, vá de renda fixa também. Mas aqui já cabe CDBs, LCIs, LCAs ou algum Tesouro IPCA+, com vencimento compatível de quando você precisa usar o dinheiro. Existem também alguns ETFs de renda fixa que fazem sentido para esses objetivos de até 2 anos, como o B5P211 ou até mesmo o LFTB11. Já para a liberdade financeira, cabe de tudo e aí depende do seu perfil. Esse porquinho é o motor de crescimento do seu patrimônio no longo prazo. Quanto colocar em ETFs de ações brasileiras, em ETFs internacionais, em renda fixa, em ativos alternativos? Tudo isso é um pouco mais complexo e depende do seu perfil de risco, do seu conhecimento. Para não errar no início,
seja mais conservador. Investe em produtos que você tem segurança, que você conhece e vai evoluindo ao longo dos anos para uma carteira que suporta mais risco, se isso for a sua vontade. E por fim, o último passo, que para mim é o mais importante: invista todo mês antes de pagar qualquer conta. Não tenta adivinhar o momento certo, não olha quanto rendeu todo dia, não espera sobrar dinheiro. Simplesmente invista assim que você receber o seu salário, sem questionar. O segredo não é achar um portfólio perfeito, é ter um portfólio bom o suficiente que você consiga manter quando o mercado variar ou cair feio, porque isso vai acontecer. E quem sobrevive investindo é quem fica mais tempo investindo sem desistir. Se você quer entender melhor como tudo isso funciona na prática, como funcionam os investimentos, como montar uma carteira simples, como escolher os ativos certos para o seu perfil, eu escrevi o livro O Mínimo sobre Investimentos. É um ótimo ponto de partida para sair do zero e começar a investir com clareza. O link está na descrição. E se você quer simular quanto você precisa investir por mês para alcançar os seus objetivos, eu criei a calculadora de liberdade financeira. Você coloca os seus números, o seu perfil de investidor e ela te mostra exatamente onde você pode chegar. O link também está na descrição e a primeira simulação é gratuita. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um joinha e se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda a chegar em mais pessoas e produzir mais conteúdos como esse. Te vejo no próximo vídeo.